Queria agradecer a equipe da Local Web pelo convite. A gente está muito feliz por ser convidada para contar um pouquinho desse conteúdo bastante rico que a gente tem para compartilhar com vocês. Só para dar uma contextualizada o que é o conteúdo e por que a gente está apresentando. Basicamente, eu sou Ana Paula Limonge, sou gerente de marketing de Swarovski Professional para a América Latina. Roberta é nossa gerente de desenvolvimento de novos negócios também. E a gente trabalha na Swarovski Professional. Então, diferentemente da divisão de varejo, que todo mundo conhece, a gente trabalha com indústria. Então, a gente está muito focada em vender soluções de cristais, componentes de cristais, para qualquer tipo de indústria. Então, basicamente, a gente tem sempre um estudo muito rico de tendências nos mais variados segmentos. Então, a gente está falando de cosméticos, moda, eletrônicos, embalagem. Então, o estudo ele é muito rico justamente porque ele consegue cruzar essas informações de tantos segmentos. Então, a gente tem feito muito estudo customizado para os nossos clientes e esse estudo aqui é um resumo, obviamente a gente teve que compactar, porque o período é bastante curto. A gente trouxe os principais insights dessas novas gerações de consumo. Então a gente vai fazer um recap aqui de quais são as principais gerações de consumo, mas a gente vai focar muito na geração Z e na geração Millennium, que são as principais gerações de consumo que as grandes marcas estão tentando entender hoje. Nós duas, que eu já me apresentei, já me antecipei. Então, basicamente, para começar, eu queria falar um pouquinho desse cenário, desse contexto de hoje. Então, o mundo está cada vez mais com menor expectativa de vida, com baixas taxas de natalidade. Os espaços urbanos eles estão cada vez mais rígidos, cada vez menores. A gente vê que, basicamente, a gente vai ter problemas de distribuição e recursos num futuro muito próximo. E isso, cada vez mais, esses momentos de consumo vão afetar muito a maneira como as pessoas também consomem os seus produtos e a maneira como elas se conscientizam em relação a isso. Então, por exemplo, a gente tem dados aqui que, por exemplo, a própria Índia vai passar a China em termos de população global em alguns anos. A própria África também vai ter um efeito de um crescimento muito rápido. E, basicamente, isso vai afetar muito a maneira como as pessoas se comportam e como elas consomem. Aqui alguns outros dados também. Obviamente, a gente está muito focado na indústria de moda, que é a indústria que a gente está principal, mas muitos desses dados eles também estão relativos a outros segmentos. Mas, por exemplo, a gente vê que, de uma maneira geral, as pessoas de alta renda estão cada vez mais ricas e as pessoas de baixa renda elas estão cada vez mais pobres. Essa distribuição de riqueza está cada vez mais não muito igualitária no mundo inteiro. A gente vê, por exemplo, que o mundo ele vai estar, 86% do mundo vai estar urbanizado até 2050, que é um dado também bastante importante. Para a gente conseguir sanar e realmente conviver com todas essas mudanças, por exemplo, 70% da quantidade de comida ela vai ter que crescer em 70% para conseguir atingir essas pessoas em 2050. A gente vê, por exemplo, falando um pouco da indústria de moda, que é extremamente preocupante, hoje menos de 1% das roupas são recicladas. Então, a indústria de moda hoje, ela acho que só perde para a do petróleo como uma das mais poluentes. Isso tem um impacto significativo na maneira como as pessoas estão consumindo também. Isso era só para dar um contexto, então a gente queria falar um pouquinho quem são esses grupos de consumo e como eles se comportam, como eles pensam. Então, basicamente, a gente tem uma pirâmide de consumo aqui focado nesses grupos. Então, no topo a gente tem os baby boomers, que são as pessoas que hoje elas têm entre 52 e 71 anos, nascidos entre 1947 e 1966. Depois a gente passa para a geração X, que são as pessoas nascidas entre 67 e 79. Hoje elas têm entre 39 e 51 anos. A gente tem essa geração tão falada, né, a geração dos millennials. Então, são os nascidos entre 80 e 94. Hoje eles têm entre 24 e 38 anos, aproximadamente. A gente tem a geração Z, que essa hoje é o maior ponto de interrogação, que as empresas estão tentando cada vez mais entender como essa geração pensa e como ela se comporta. São os nascidos entre 95 e 2009, e eles têm entre 9 e 23 anos. E a gente tem uma geração extremamente recente, que a gente chama da geração alfa. São, na verdade, as crianças até 8, 9 anos, né? E elas nasceram entre 2010 e 2024. Obviamente, às vezes, essas faixas elas mudam de acordo para instituto, mas isso é na verdade, um resumo, um apanhado dos mais variados institutos que a gente trabalha.
vamos falar rapidinho quais são os grupos, para quem não tem essa informação tão fresca na cabeça. Quando a gente fala dos baby boomers, então baby boomers são aqueles que hoje têm entre 52 e 71 anos, é uma das gerações que mais tem poder de compra e é uma das que é menos servida, né? É um público que muitas marcas não olham para esse tipo de segmento, não tem muitos produtos focados para eles, mas eles são individualistas e são também os que menos se preocupam com o que a sociedade pensa deles, né? E eles realmente, apesar de eles terem uma visão muito conservadora, na prática, a gente vê que cada vez mais eles estão ficando mais liberais. Então, a gente já vê um movimento, por exemplo, de pessoas dentro desse grupo que estão em aplicativos de paquera, que estão indo em festivais de música. Então, basicamente, é um grupo que aproveita a vida e que ainda é muito pouco servido pelas empresas. A gente tem a geração X, também ela é conhecida como Mid-Adults. Então, basicamente, eles têm 39 e 51 anos. É a geração que ela é considerada a que foi verdadeiramente individualista, porque foi a primeira a quebrar com todos os estereótipos impostos pela sociedade. Então, a gente até brinca que é a geração Dove. Então, as pessoas elas aceitam mais as imperfeições elas são cada vez mais celebradas e elas se aceitam, tem uma autoaceitação muito forte. Esse movimento de autoaceitação começou com essa geração X. Eles têm um grande poder de consumo global também, são conhecidos também por serem um dos grupos mais leais, que apresentam maior lealdade a marcas. A gente vem para a geração Millennium, que é uma das gerações mais comentadas também. É a geração de consumo com maior poder aquisitivo globalmente. Ela gera mais de 200 bilhões de dólares anualmente no mundo todo. Essa geração, eles são altamente educados. Então, é uma geração que foi incentivada a estudar, uma geração que foi incentivada a focar em carreira, a focar em resultado. É uma geração extremamente ocupada, então ela é muito early adopter em relação à adoção de novas tecnologias, adoção de novas plataformas. E, basicamente, o que ela precisa são soluções que ajudem ela a ganhar tempo, justamente porque essa geração não tem tempo. Essa geração está trabalhando, essa geração está focada em realmente crescer profissionalmente. Um dado super interessante é que 86% dessa geração estão concentradas em mercados emergentes, como China, Índia e Brasil. Um outro dado que a gente brinca, assim, na verdade é sério, mas a gente sempre brinca, é que, na verdade, 1 a cada 5 millennials sofre de algum distúrbio mental. Seja de ansiedade, pânico, depressão. É uma geração que tem muitos conflitos internos e sofre muito por isso. E muitas marcas já perceberam que isso também pode ser uma oportunidade também para ajudá-las. A gente entra depois na geração Z, que é hoje a maior incógnita, né? Como trabalhar com essa geração tão jovem. E é uma geração de causas, né? É uma geração que ela não aceita que as empresas fiquem em cima do muro. Elas querem que as empresas se posicionem, elas cobram que as empresas se posicionem. Então, diferente do que muita gente pensa, essa geração ela tende a ser um pouco mais conservadora com os seus gastos. Ela não gasta em qualquer coisa, até porque ela está muito preocupada com sustentabilidade, né? E a sustentabilidade de uma maneira transparente em toda a cadeia produtiva. Na verdade, ela é muito diversa também em termos de etnia, ela é bastante diversa e essa geração é a geração mais otimista em termos de que a gente pode construir, sim, um mundo cada vez melhor. E a gente tem a geração alfa, que é essa geração tão nova, ainda já tem uma geração para chamar de sua, que são as crianças que vão até 9 anos, mais ou menos 8, 9 anos. Essa geração, basicamente, já nasceu com o celular na mão, né? Ela nasceu com o celular ou com um aplicativo na mão e isso impacta diretamente na maneira como ela aprende, na maneira como ela vai consumir, na maneira como ela vai pensar. Então, é uma geração que a gente tem que olhar com muito cuidado, até porque ela vai crescer muito, prevê-se que ela vai ficar equivalente com a Millennials daqui a alguns anos. E tem alguns dados super interessantes, primeiro porque essa geração ela foi educada pelos Millennials, que é aquela geração que cresce, que é ambiciosa, que precisa adquirir coisas e experiências. E essa geração Millennium,
ela se reflete nessa geração alfa, que são os filhos. Então, para a gente, por exemplo, que trabalha em indústria de moda, hoje a gente vê esse movimento de mini-me, né, que a mãe vestia a filha igual a ela. Isso tem trazido um turnaround enorme para a indústria. A gente tem conseguido um crescimento muito significativo com essa tendência de mini-me. E a gente vê também, por exemplo, que 65% dessas crianças, em alguns anos, vão ter empregos que ainda não existem. A gente ainda nem consegue dar uma nomenclatura para o tipo de emprego, porque provavelmente ainda nem existe. Passando esses grupos de consumo, a gente também gosta de olhar não apenas para essa segmentação demográfica. Então, a gente traz uma segmentação também que a gente chama de perennials. Então, basicamente, tirando esse olhar demográfico, que também pode ser muito importante, de acordo com o objetivo de cada empresa, a gente também gosta de olhar de acordo com os hábitos, com os estilos de vida, porque a gente até brinca, a gente fala, um surfista, ele vai ser sempre um surfista, tenha ele 17 ou 65 anos. Né? Ele tem motivações que muitas vezes ultrapassam a barreira de idade. Então, a gente também olha muito para essa segmentação perennial. Então, a gente tem dados super relevantes, por exemplo, teve um aplicativo de streaming, há pouco tempo fez uma pesquisa para identificar quais eram as faixas etárias de algumas determinadas músicas, e a gente viu que tinha uma sobreposição de quase 70% em algumas músicas com pessoas de 15 e 60 anos. Elas estão ouvindo as mesmas músicas. Então, obviamente, nesse caso, a segmentação de idade não funcionaria. Então, a gente também acha que é muito importante ter um olhar perennial de acordo com a sua segmentação. Agora, a gente queria passar por algumas tendências que a gente vê como relevantes, tendências que a gente vê também como emergentes, que faz parte dos mais variados segmentos que a gente trabalha. Então, o primeiro, que a gente chama de clean lifers, eu acho que eu estou bem na frente aqui do título. A gente chama de clean lifers. O que seriam os clean lifers? A gente vê cada vez mais as pessoas elas estão adotando uma maneira muito minimalista de viver. Então, tem pessoas que elas estão dizendo não a hábitos que não são saudáveis. Elas estão dizendo não, por exemplo, ao uso de peles na indústria de moda. A gente vê um movimento muito forte, por exemplo, como dos alimentos veganos. Né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente, com os animais. Então, a gente vê que isso é extremamente crescente dentro de vários segmentos. E, mais uma vez, essa transparência, essa sustentabilidade que é buscada pelos millennials, pelas gerações mais jovens, isso vai ser extremamente presente. A gente tem, por exemplo, um grupo que a gente chama de fillables. Então, dentro dessa segmentação de clean lifers, a gente vê que várias marcas já perceberam que elas podem, de alguma maneira, causar algum estímulo ou ajudar, de alguma maneira, as pessoas controlarem a sua saúde mental, a sua saúde física. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente tem vários exemplos, por exemplo, de empresas que já estão fazendo a sua segmentação de acordo com o humor que as pessoas apresentam. Então, por exemplo, a própria Uniqlo, por exemplo, ela já tem alguns quiosques, algumas pop-up stores que a pessoa ela consegue comprar de acordo com o humor. A gente tem, por exemplo, a Ness, que consegue não só, obviamente, controlar batimento cardíaco, enfim, todas essas funcionalidades que hoje já estão normais, mas assim, a gente já tem aplicativos maternais, né, que o aplicativo consegue controlar o tempo e manda você levar um casaco com você. Né? Então, isso é cada vez mais presente e cada vez tenta trazer um vínculo emocional das marcas com as pessoas. A gente tem os borrowers, que cada vez mais a gente vê um movimento muito forte, já faz tempo. Começou com a Uber, começou com a Airbnb. Como essa geração mais nova está cada vez mais focada em sustentabilidade e otimizar os recursos que vão ser cada vez mais escassos, por que não compartilhar ambiente, ferramentas? Isso são os que os borrowers estão fazendo. Tem desde essa segmentação tradicional, que começou com transporte, com mobilidade, com viagem. Hoje as pessoas já estão alugando roupas, brinquedos e até cachorros. A gente descobriu esses dias uma empresa que aluga um cachorro para você passear, enfim, né? Que é muito louco, né? Cada vez mais a gente vê que isso é uma maneira de você repensar
o negócio também. As empresas elas estão cada vez mais remodelando essa maneira de como pensar, de como oferecer os produtos para os consumidores finais. Então, um outro grande exemplo são as instituições financeiras, por exemplo, que fazem essas bicicletas que ficam acessíveis pelas pessoas poderem andar pela cidade, né? Isso é uma maneira de você interagir com o seu ambiente e ainda de uma maneira pensar em sustentabilidade também. A gente tem mais uma tendência que a gente chama de call-out culture, que é o movimento das hashtags. Então, hoje não tem como falar de gerações mais novas sem falar no uso dessas hashtags. Então, mais uma vez, falando principalmente da geração Z, essa geração, elas têm um poder tão grande com a maneira como elas se comunicam nas redes sociais, que isso pode, da mesma maneira que pode levar uma empresa ao auge, pode levar a um grande boicote. Então, por isso que cada vez mais essa postura transparente das empresas ela vai ser cada vez mais necessária, justamente porque essas pessoas elas estão vigilantes, elas estão cada vez mais vigilantes e elas estão usando sim essas hashtags para falar qualquer coisa que elas pensam, para endossar qualquer movimento. Então, por exemplo, a gente teve o movimento do Me Too, né, que foi um dos maiores movimentos em termos de hashtag do mundo, mobilizou pessoas do mundo inteiro e realmente isso pode, dependendo do tipo de atividade de uma empresa, até levar à falência de uma empresa. Então, hoje a gente costuma dizer que o atendimento ao consumidor e também o gerenciamento de crise, eles são o novo marketing dentro dessa era digital. Por último, a gente tem mais uma, da minha parte, a gente tem mais uma tendência que a gente chama It's in my DNA. Então, cada vez mais, as pessoas também querem saber de onde elas vieram, por que elas vieram, qual que é o propósito de vida delas. E já tem várias empresas que já perceberam esse nicho e estão tentando proporcionar serviços para que as pessoas possam entender o seu genoma, quem foram seus antepassados, não só entender como ajudar na projeção de doenças, então qual é a propensão de algumas pessoas a adquirir algumas doenças de acordo com o seu histórico familiar. Então, a gente tem vários exemplos de empresas que já estão trabalhando. Uma que a gente viu muito legal, não lembro o nome da agência agora, mas é uma agência de viagem, ela faz a sua codificação de genoma, ela consegue identificar onde seus antepassados passaram e ela monta um roteiro de viagem para que você possa visitar todos os países onde seus antepassados moraram ou passaram, que é extremamente interessante. Você agora. Agora eu vou passar para a Roberta, que ela vai apresentar as outras tendências. Bom, então a gente está vendo aqui todas as tendências que mapeiam essas gerações mais jovens, né? Tanto os milênios e a geração Z. Então agora a gente entra no que a gente chama de adaptive entrepreneurs. Então, na verdade, o que está acontecendo? A geração dos millennials, ela tem um sangue muito empreendedor, né? Então a gente viu, como a Ana falou, que é uma geração, né? A gente sabe que a gente trabalha o tempo todo, a gente não tem tempo para nada, então a gente usa a tecnologia para se organizar. Só que esse empreendedor novo, ele está buscando não só o ganho financeiro. Na verdade, o ganho financeiro, ele está ficando, né, que foi das gerações dos baby boomers, ele está ficando um pouco para trás. Esses novos empreendedores, eles estão buscando flexibilidade e qualidade de vida, que a gente viu também nas outras tendências lá atrás, como os clean lifers. Então, justamente essas escolhas de você poder ter essa qualidade de vida, ela está atrasando também grandes objetivos de vida que foram dos baby boomers, como comprar apartamentos, como ter filhos, né? Então a gente vê que a nossa geração, né, os millennials, eles estão cada vez mais tendo filhos mais tarde, né? A gente sabe que os nossos pais tiveram filhos com 20 e poucos anos, e aqui a gente está vendo, né, a idade média de pessoas que viram pais de 35 anos. E o que acontece? Esse consumidor, esse empreendedor, qual que é o segmento que está mais mapeando esse empreendedorismo? É a tecnologia. Então, ele é um empreendedor que busca fazer empresas dentro do mercado tecnológico, mas ele também pode permear entre outros. Mas a gente vê grandes empresas novas, né? Então, trabalhando em aplicativos, sites, trazendo essas soluções justamente para que essa pessoa tenha mais tempo. E esse consumidor, ele não é mais atraído pelas marcas mais tradicionais. Então, ele também busca empresas que estejam conectadas, em busca de novas tecnologias como no online. Uma outra tendência muito forte para o consumo das gerações mais jovens
chama-se View in My Rumors. Aqui nada mais é do que a realidade aumentada. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com realidade aumentada, mas eu acho que sim, e às vezes a gente nem se toca que a gente está tendo esse contato. Mas eu aposto que todas as mulheres já baixaram o aplicativo para testar batom. Isso é realidade aumentada, né? A gente tem um outro exemplo que é a IKEA. Eu sei também que aqui no Brasil a gente também tem algumas outras empresas de móveis que você consegue fotografar o canto da sua casa, que você quer aquele móvel, e você consegue transferir aquele móvel na foto para você ver se vai ficar bom, e você consegue comprar online. Porque tem certas coisas que são difíceis, né, de comprar online, né? Batom, móvel. Então, as empresas, elas estão buscando a realidade aumentada, não só no ambiente de celular ou qualquer outro ambiente online, para ajudar o consumidor a não sair de casa, mas também a realidade aumentada ela está indo para o varejo. A gente vai ver mais para frente que a experiência é um dos pontos críticos para você atingir os milênios e a geração Z. Então, a gente tem exemplos também de empresas norte-americanas que estão dentro das lojas. Você consegue entrar você entra na loja, você não fala exatamente com ninguém. Você entra no fitting room, no provador, e lá você escolhe qual coleção, quais são as peças que você quer. Aí sim, uma pessoa vem, traz as peças no seu provador, você se veste, se troca, escolhe. Você escolhe tudo que você quer, você paga dentro do provador e aí você sai. Então, você sai com a sacola, não fala com ninguém. Então, a gente vê cada vez mais esse tipo de experiência sendo trazida também para o nosso cotidiano. Então, há uns anos atrás, quando se falava em realidade aumentada, era uma tecnologia muito cara e inacessível, né, para o consumidor normal. Hoje, né, ela está dentro da nossa casa, com videogames, com os aplicativos. Um dado também legal é que hoje 25% desses early adopters, né, dos milênios e da geração Z, eles estão consumindo, explorando os destinos de férias que eles vão fazer por meio da realidade aumentada. Então, você vê antes para você saber se você vai querer consumir aquilo. Dado de consumo para essas gerações mais jovens é o que vem muito do outro dado que a gente falou, da questão dos hashtags. Então, a gente chama de slotty shoppers. Na verdade, quando a gente traduz, é um consumidor investigativo. Então, o que isso quer dizer? Os consumidores hoje, não adianta só a marca falar que ela cuida do meio ambiente, ela não faz testes em animais. Não adianta só mais falar, você precisa provar. Então, e se você estiver mentindo, esse consumidor ele vai descobrir, e aí isso pode ficar ruim para a sua empresa. Então, hoje o consumidor, né, e esse consumidor que vai vir amanhã, né, essa geração Z, esse alfa, eles vão se identificar e consumir empresas que não interessa mais se é uma empresa de luxo, se é uma empresa premium, se é uma empresa se é um supermercado, eles só vão consumir aquilo que eles vão se identificar com os valores da empresa. E a gente precisa tomar muito cuidado, né, os donos de empresas, de grandes marcas, como que a gente vai fazer isso. E hoje em dia, o consumidor ele não aceita mais que as empresas fiquem em cima do muro. Então, você precisa se impor, e você precisa se impor da maneira correta e da maneira que você acredita naqueles valores. Porque se você estiver mentindo, eles vão descobrir mais tarde, e isso pode virar contra. Uma outra tendência de consumo para essas gerações mais jovens chama-se iDesigners. Eu acho que todo mundo aqui já cansou de ouvir sobre customização, né? Que a customização é o futuro. O iDesigner, ele é um passo além da customização. Ele leva o consumidor para o papel de criador. Então, na verdade, não é que você vai ter que pegar o teu consumidor, levar na tua fábrica para ele escolher, né, porque isso tem um custo muito alto e a peça ficaria muito cara. Na verdade, é um jeito de você de você empoderar o teu consumidor, a ele participar ou ele sentir que está participando, mais uma vez a experiência, que a gente vai falar mais para frente, de uma parte do processo produtivo. Isso pode ser via internet, pode ser um totem dentro da loja, mas o consumidor hoje, ele não quer apenas ir lá e customizar a peça dele, com uma letra do nome dele. Ele quer fazer parte, ele quer saber que ele fez parte daquele pequeno processo produtivo da peça dele. Isso vai ser o novo futuro da fidelidade de consumo. Então, a gente tem alguns exemplos, como a Lego.
A Lego é uma empresa super tradicional e ela está se reinventando nos últimos anos, né? Não só para as nossas gerações, né, que cresceram com Lego, mas para as gerações mais jovens. Então, por exemplo, eles têm uma plataforma que chama Lego Ideas. Então, eu posso entrar lá, colocar a minha ideia de construção de um Lego, né, de um objeto, e se eles gostarem, eles vão levar isso para o varejo. Um outro exemplo é a Mon Purse, que você consegue customizar dentro, você pode ir numa loja, se você quiser esperar, depois você fabrica a tua bolsa, né? Você escolhe como você quer fabricar a tua bolsa. Então você escolhe o couro, a cor, a alça. E a própria Fendi fez isso muito recentemente também, né? Sempre eles fazem muito online. Então você escolhe como você quer o logo da Fendi, como é que você quer a alça da sua bolsa. Isso é uma bolsa para o resto da vida. Até por causa de custo, né? Uma outra tendência forte dessas gerações é o co-living. A gente vê, né, muito vindo dos borrowers, né, dos que pegam emprestado, a gente vê que o que começou como uma necessidade, então antigamente, né, as pessoas que vão fazer faculdade vêm de fora e aí você tem que dividir por causa de custo, porque São Paulo é muito caro, então o que começou lá atrás como uma necessidade, hoje virou uma tendência, porque as pessoas, óbvio, elas querem economizar, mas essas gerações mais jovens, elas buscam conexão. Então, quando a gente for resumir as questões da geração Z, eles querem aprender sempre algo novo e eles querem ouvir. Eles são a geração do nós. Então, eles querem sempre descobrir algo novo. Então, cada dia é uma experiência. Então, o crescimento do co-living, ele vai ser, para a indústria de construção, ele vai ser muito ascendente. A gente vê muito hoje, já em São Paulo, construtoras que estão subindo prédios perto de faculdades, onde o conceito de co-living já é real. Então você mora num apartamento pequeno, às vezes você divide com uma ou duas pessoas, mas o que eles buscam é que você compartilhe as suas experiências na parte geral ali do prédio. Então você vai lavar sua roupa, você vai numa biblioteca, você vai estudar, você tem a parte do escritório, você tem uma área de cozinha. Então é justamente essa tendência que vai ser muito ascendente. E a gente vê cada vez mais os apartamentos ficando menores também, justamente para que esse espaço comunitário cresça. E aí vamos resumir um pouco. A gente viu, então, a Ana passou, né, pela pirâmide dos tipos de gerações. A gente vê que hoje o foco de grandes empresas, da maioria das empresas, é entre essas duas gerações mais jovens, que têm poder aquisitivo, então, que são os milênios e a geração Z. Então, todas esses grupos de consumo que a gente passou, eles permeiam muito forte o que essas duas gerações querem, né? E aí a gente vê, por exemplo, né, para resumir a questão de como a gente trabalhar com esses dois tipos de geração, um ponto crucial é o storytelling. Então, é trazer um storytelling emocional. A gente vive hoje num bombardeamento de tecnologia que as pessoas estão buscando se conectar. E às vezes se conectar com uma marca. Então, assim, isso é um prato cheio para quem faz marketing. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente viu lá atrás, nos consumidores que investigam, que esse storytelling ele tem que ser genuíno. Não adianta eu inventar um storytelling, né, e falar... criar qualquer coisa, alguma coisa que eu me conecte, que eu faça o meu consumidor se emocionar, e daqui a um tempo ele vai descobrir que isso é mentira, porque daí isso pode voltar contra mim. Então, as empresas elas precisam buscar isso, e elas precisam também, por mais que o varejo esteja passando por um momento difícil, é ele que vai ajudar nessas experiências. Então, utilizar, né, a gente otimizar o varejo para trazer a experiência para o consumidor, porque por mais que a venda online esteja crescendo, o consumidor ele também pesquisa online e ele vai para a loja, né? Então, as duas plataformas, tanto online quanto offline, elas estão se conectando. Então, o online leva o cliente para o varejo, mas, ao mesmo tempo, também o varejo leva o cliente para o online. Por quê? Por que eu estou falando também da questão da experiência? Porque a gente sabe que os millennials, a gente tem um dado que 89% dos millennials, eles ignoram a televisão, eles ignoram publicidade. Então, quando a gente for falar com essas pessoas, a gente tem que falar pela internet, pelo online. A plataforma de mais uso, por exemplo, para os millennials é o Instagram. E para a geração Z é o YouTube. Então, você se conectando com esses dois canais, você consegue atingir esses dois públicos. Um outro ponto também que a gente viu lá atrás é a questão da experiência. Então, a experiência acima das coisas. É claro que a gente vai vender um produto. Você está vendendo algo, uma coisa.
Mas se você não der uma experiência para esse consumidor comprar essa coisa, ele não vai comprar, ele não vai sair da casa dele, não vai entrar no seu site para entender que peça é aquela, qual é a história daquela peça. Então, é muito importante a gente sempre atrelar. Então, uma coisa ela vai trazendo a outra. O storytelling com a experiência também de marca que esse cliente vai ter. Por exemplo, a gente vê que um dos mercados que mais cresce, mesmo com crise, é o mercado de viagem. Então, por quê? Porque a pessoa ela tem a questão da experiência de ir atrás. E as marcas de luxo elas estão buscando cada vez mais isso. A gente tem um exemplo muito legal da Gucci. Então, como que a Gucci pensou em trazer uma experiência para o seu consumidor? A Gucci ela faz, né, as fotos, a campanha dela sempre em lugares paradisíacos, né, no sul da Itália. Então, ela criou a Gucci ela criou uma campanha, ela criou um aplicativo, que era um aplicativo de viagem para o seu consumidor, onde eles davam dicas e mostravam lugares interessantes que eles poderiam passar da onde foi filmado, gravado a sua coleção. E aí, de quebra, eles lançaram uma coleção de viagem. Então, se você vai viajar, você pega a dica da Gucci e ainda você compra uma mala da Gucci para poder ter a sua experiência melhor. A Gucci, né, continuando nesse exemplo, ela é uma das marcas que melhor está performando para a geração Z. A Gucci ela se reinventou. Ela estava passando por uma estagnação de 2 anos e meio, sem crescer em vendas. E eles resolveram inverter tudo isso e focar na geração Z. O que eles fizeram? Eles não se levaram a sério. Então, a gente já viu aquelas camisetas onde antigamente o Gucci era todo certinho, né, o logo da Gucci, hoje ele está rabiscado, ele está pichado, ele faz os statements, né, diferentes. Eles contrataram embaixadores de marca, jovens, que falassem com esse consumidor dizer, e o que eles presenciaram? Um crescimento de 7,4%, só com foco na geração Z. Eles fizeram essas campanhas engraçadas, misturando coisas meio surreais, e isso só vem crescendo. E eles tiveram seu posicionamento forte, que é aquilo que a gente falou lá atrás também. Então, hoje a Gucci, ela quer empoderar as meninas, ela não trabalha mais, imagina uma empresa de moda falar que não está mais trabalhando com pele. Né? Hoje em dia, eu acho que a gente já está em 90% das empresas grandes de luxo, já não estão mais trabalhando com pele. Então, e eles se posicionaram. Então, a gente vê muito forte isso quando a gente vai nas mídias sociais dele. Então, é justamente isso. Eles não podem ficar em cima do muro. Não pode ser, eu sou uma empresa de 100 anos e eu não vou... eu vou sempre... As pessoas sempre vão consumir meus produtos. Não vai ser real. Você vai sofrer uma estagnação. Um outro exemplo também de rejuvenescimento de marca foi a Chanel. Todo mundo conhece o Chanel número 5, né? Então, sabe que o Chanel número 5 era, né, para pessoas mais velhas, né, um perfume da nossa avó, da nossa mãe. E aí, o que a Chanel fez? Eles contrataram a Lily Rose Depp, né? Ela é filha do Johnny Depp e ela é influencer, Instagram e modelo. Eles contrataram ela para relançar a campanha do Chanel número 5. O resultado, a Chanel ficou entre os Trend Topics de Instagram, ela conseguiu reposicionar o seu perfume, aumentou o número de vendas e lançou também uma coleção de óculos com a filha do Will Smith. Então, porque são meninas, filhas de celebridades, né, são influencers, que elas se posicionam no Instagram. Um outro exemplo é do Karl Lagerfeld também, ele convidou a Kaia Gerber, que é filha da Claudia Schiffer, também para assinar uma coleção, Cindy Crawford, desculpa, que é para assinar uma coleção. Então, a gente vê cada vez mais essas marcas super tradicionais da Europa, de moda e luxo, se buscarem a parceria com meninas, né, influencers, justamente para contar um storytelling e se posicionarem para essas gerações mais jovens. E aí, para resumir, né, então, como que a gente, e a gente coloca a Swarovski também um pouco nisso, o que as empresas estão fazendo para se conectar com essas gerações? Então, a gente sabe que essas gerações, o que elas buscam, né? O que elas fazem? Primeiro que tudo é instagramável. Tudo tem que estar nas mídias sociais. Então, tudo é como se fosse uma pintura que a gente possa, né, ter uma imagem bonita para você colocar no Instagram para receber likes. Então, eles vão em musicais, festivais, eles querem celebrar as comunidades, que é isso que a gente viu nas tendências anteriores. Eles querem experimentar as experiências, né? E tudo tem que ser, né, photoshopado ou instagramável. Além disso, eles querem
eles influenciam eles querem que as pessoas tenham ativismo e busquem isso, né? Eles querem que as empresas se posicionem, então eles vão consumir empresas que têm os mesmos valores que eles. Além disso, a gente vê muito forte a questão da comida, né? Então, hoje em dia, todo mundo tira foto de comida. Então, também é algo, então, é justamente o dia a dia, ela é instagramável, né? A comida virou instagramável e as pessoas querem sair para comer justamente para celebrar a comunidade, porque eles são a geração do nós. A geração Z, diferente dos millennials, que era a geração do eu. Além disso, eles buscam flexibilidade, conforto e funcionalidade, né? Então, no nosso mercado de moda, a gente vê um crescimento absurdo do segmento de athleisure, que é aquele segmento que saiu, a moda esportiva saiu, né, dos campos de corrida, de futebol, e entrou no dia a dia. Então, hoje é normal a gente trabalhar de tênis, né? O que antigamente não era bem visto. E, além disso, a parte de viagens, então, eles buscam essa experiência e eles buscam roteiros que tragam uma conectividade com novas culturas. Então, algo que ele possa aprender. E a gente viu também que eles são uma geração que eles querem representatividade e eles querem ficar fora dos padrões. Então, não existe mais padrão. Então, o que começou lá atrás com a Dove, hoje em dia, todas as empresas elas têm que seguir. Ninguém mais quer ver modelo perfeita vendendo o seu produto. E por último, que a gente já viu lá atrás, a questão da sustentabilidade e dessa coisa do social. Então, as grandes marcas, elas estão se posicionando e se posicionando com a cabeça bem limpa de que eles estão fazendo a coisa certa. Então, recentemente a gente teve um exemplo da Levi's, que se posicionou contra o desarmamento nos Estados Unidos, ou mesmo a Gucci, também contra o desarmamento, mas a própria Uniqlo sobre a questão dos imigrantes, né, no mundo, né, que é uma crise que está acontecendo muito forte no mundo inteiro. Então, a gente percebe que 9 em cada 10 consumidores da geração Z, eles acreditam que as marcas, hoje em dia, são responsáveis por essa consciência social e ambiental. Não é mais os governos, eles não acreditam no governo, isso é mundial, não é só algo que a gente vê aqui no Brasil. Então, essa geração, elas esperam que as marcas se posicionem. Então, resumindo, é isso que, né, a gente trouxe. E obrigada, então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas.